Hayley Mills, o coração vibrante de uma era dourada que já não existe. Estamos falando de uma mulher cuja simples presença, em seu auge, tirava o fôlego do público e cujo rosto ficou gravado a fogo na memória cultural de milhões de pessoas. Para incontáveis gerações ao redor do mundo, ela continua sendo aquela marca indelével de Poliana e a alma fascinante que deu vida às gêmeas em Operação Cupido, The Parent Trap. Ela foi a estrela mais radiante das criações mais queridas de Walt Disney. Uma artista cujo talento, charme e fogo silencioso moldaram um capítulo inteiro do cinema, estabelecendo um padrão que poucos conseguiram alcançar. Durante décadas, ela permaneceu firme como um símbolo de elegância, maestria artística e uma dignidade inabalável. Era uma chama brilhante que se recusava a apagar, mesmo quando toda Hollywood mudava à sua volta. No entanto, por trás dessa luz ofuscante, havia tempestades que nenhum holofote jamais revelou. Uma fortuna apagada num golpe impiedoso, um casamento desfeito e a brutal batalha contra o câncer de mama. E agora, enquanto se aproxima dos 80 anos, no momento em que a paz deveria finalmente tê-la encontrado, o que ainda pesa sobre ela dia após dia? Mas antes de começarmos a desvendar esta história, não se esqueçam de deixar um gostei. Um pequeno gesto que serve como um tributo a um talento extraordinário verdadeiramente digno de honra. É de partir o coração ver como as estrelas mais brilhantes muitas vezes nascem sob os céus mais escuros. Hayley Catherine Rose Vivian Mills nasceu em 18 de abril de 1946, em Londres, no seio de uma família que o mundo já adorava. Seu pai era Sir John Mills, um dos atores mais queridos da Grã-Bretanha, e sua mãe, Mary Hayley Bell, uma aclamada romancista e dramaturga. De fora, parecia o berço perfeito para uma criança prodígio. Mas dentro daquele lar elegante, os aplausos muitas vezes abafavam os presentes, e as luzes mais quentes sempre pareciam brilhar em outro lugar, em um palco, em um roteiro, em um set de filmagem. Quando mal tinha 4 anos, Hayley já havia aprendido uma lição dura. O mundo dos seus pais pertencia primeiro ao público, e a ela cabiam apenas as horas tranquilas que sobravam no final daquelas longas e brilhantes noites. Ela cresceu rodeada de genialidade e, no entanto, muitas vezes permaneceu à margem, sem o consolo simples de ser vista realmente como uma criança, e não como um acessório da fama. A sua foi uma infância passada na ponta dos pés, entre ensaios, cabides de figurino e portas entreabertas, onde vozes de adultos falavam sobre estreias, críticas e prazos. Juliette, Jonathan e a pequena Hayley, 3 crianças nascidas em um legado que não escolheram, viam seus pais se tornarem os heróis de todos os outros, enquanto tentavam costurar os retalhos de atenção que restavam para eles em casa. Não havia pobreza, não havia caos, não havia brigas dramáticas que saíssem nos jornais, mas havia uma solidão muito mais sutil e, por isso mesmo, mais penetrante. Era a solidão de uma criança criada em uma casa cheia de amor, mas um amor que estava sempre em movimento, sempre saindo pela porta. Anos mais tarde, Hayley recordaria com suavidade, quase com nostalgia, que aprendeu a ler as folhas de rodagem do pai antes de aprender a ler um relógio, e que entendeu os ritmos de uma atuação muito antes de entender o seu próprio coração. Foi uma infância moldada não pela crueldade, mas pela ausência. Uma ferida silenciosa, mas que se assentou nas profundezas do seu ser. No início da década de 1950, enquanto outras crianças corriam pelos parques e ralavam os joelhos, Hayley perambulava por estúdios de som e corredores que cheiravam a pó de maquiagem e ao calor dos holofotes. Aos 8 anos, ela já tinha estado em mais salas de ensaio do que em salas de aula, absorvendo um mundo que esperava que ela brilhasse simplesmente porque todos à sua volta o faziam. Ela não foi empurrada para o palco à força. Em vez disso, foi levada para lá pela força gravitacional de uma dinastia artística,
E, no entanto, nos momentos em que as câmeras não estavam rodando, havia indícios de um anseio profundo. O desejo de uma manhã mais lenta, uma mesa de jantar mais cheia, um pai em casa antes da meia-noite, uma mãe não perdida em seu próximo manuscrito. Estes detalhes nunca apareceram nas manchetes, mas foram eles que construíram a menina. O mundo então aplaudiria a atriz notável em que ela se tornou, sem nunca saber quantas tardes tranquilas ela havia passado esperando perto da janela, observando luzes na entrada de carros que nunca chegavam. E assim, muito antes de a fama a reclamar, Hayley Mills já havia aprendido a reunir forças a partir das fraturas mais suaves da sua alma. As expectativas do sobrenome Mills, a dor silenciosa de ser admirada, mas raramente acompanhada, e as feridas suaves de um lar demasiado ocupado para ampará-la, tudo isso se tornou a espinha dorsal oculta do seu destino. Em vez de quebrar sob o peso de uma vida escolhida para ela, aprendeu a elevar-se através dela, transformando a observação em instinto e o anseio em uma sensibilidade incomum que um dia comoveria milhões. Essas sombras iniciais, delicadas, mas irrevogáveis, moldaram não só a artista em que ela se tornou, mas a mulher que passaria a vida transformando a dor privada em atuações que pareciam dolorosa e belamente reais. O que ela ainda não sabia era que essa dor que carregava, esse anseio silencioso por presença, por quietude, por um lugar para respirar, estava lentamente se endurecendo para se tornar o próprio dom que um dia remodelaria sua vida. Era o tipo de dor que ensina uma criança a escutar mais profundamente, a sentir com mais agudeza, a ver o mundo em cores que os outros ignoram. E foi precisamente por isso que, quando o diretor J. Lee Thompson saiu à procura de uma jovem desconhecida para o filme Tiger Bay, em 1959, ele encontrou em Hayley não apenas um rosto bonito, mas um depósito de emoções demasiado profundo para uma menina de apenas 12 anos. Seus olhos continham aquela mistura inconfundível de inocência e uma tristeza antiga, o tipo de olhar que nenhuma aula de atuação jamais poderia fabricar. Mais tarde na sua vida, Hayley admitiria que não entendia completamente por que o papel parecia tão natural para ela. Só sabia que não estava fingindo. Estava simplesmente recorrendo aos cantos silenciosos da sua própria infância, tirando emoções que já viviam dentro dela. O diretor J. Lee Thompson sentiu isso de imediato e a contratou instantaneamente. Sem saber, ao fazê-lo, ele estava a dividir a vida de Hayley em dois caminhos irreconciliáveis. A vida que ela tinha vivido até então e a vida que o mundo agora reclamaria como sua. Curiosamente, as câmeras a receberam de uma maneira que a vida real nunca havia feito. No set de filmagem, entre o zumbido constante dos geradores, sob o calor das luzes de cima e no meio de claquetes que estalavam como trovões distantes, Hayley sentiu-se pela primeira vez verdadeiramente vista. Os diretores lembravam-se do seu nome. Os membros da equipe se abaixavam para falar com ela ao nível dos olhos. Os adultos, pela primeira vez na sua curta vida, perguntavam-lhe como se sentia e realmente esperavam pela resposta. Mas este novo sentido de pertença tinha um preço muito alto. Numa idade em que a maioria das crianças estava a aprender quem eram, Hayley estava a aprender quem precisava ser para todos os outros. Ela memorizava as suas marcas no chão, as suas deixas, os seus sorrisos, atos subtis de sobrevivência disfarçados de profissionalismo. Quando o filme Tiger Bay estreou e os críticos a chamaram de fenômeno, ela sentiu uma dor estranha florescer no seu peito. Era a mesma dor da sua infância, só que mais forte, afiada agora pela compreensão de que o aplauso que tanto ansiava era também o aplauso que ameaçava engoli-la inteira. Ela tinha oferecido ao mundo um pedaço da sua verdade, e o mundo, faminto, grato e insaciável, tinha tomado tudo. E então chegou Pollyanna em 1960. Esse foi o momento que a transformou num emblema global da inocência.
Mas o que o mundo adorava em Poliana, a alegria, a resistência, a esperança frágil, nascia de lugares dentro de Hailey que eram tudo, menos simples. Disney a elevou a um pedestal impossível, moldando a sua imagem com a precisão de um escultor e a força implacável de uma corporação. Até o próprio Walt Disney, com toda a sua bondade e sua figura paternal, não conseguiu protegê-la do maremoto de expectativas que se formava ao seu redor. Aos 14 anos, em vez de bailes escolares ou tardes tranquilas com amigos, ela era levada de entrevista em entrevista, de estreia em estreia. Cada um dos seus dias era talhado em padrões estritos de charme e doçura. E quando filmou Operação Cupido, The Parent Trap, em 1961, interpretando gêmeas que partilhavam uma infância que ela nunca teve realmente, descobriu um tormento que não conseguia nomear. Cada gêmea representava uma versão diferente de uma menina que ela poderia ter sido se a vida lhe tivesse permitido ser apenas uma pessoa, em vez de um reflexo dividido para o entretenimento do mundo. E, no entanto, ela se elevou. Carregava nos ombros pressões que teriam esmagado qualquer outra criança, mas as carregava com uma graça que ninguém lhe ensinou. Suas atuações brilhavam com uma honestidade nascida não da técnica, mas dos materiais crus da sua própria vida. Os silêncios, o anseio, as sombras. Ela transformava tudo isso em algo luminoso. O público via brilho. Eles não viam o custo. Não viam as lágrimas que ela secava rapidamente antes de uma tomada, nem os momentos em que ficava sozinha nos bastidores recuperando o fôlego entre obrigações. O seu verdadeiro triunfo nestes anos não foi a fama, nem os prêmios, nem a adoração global que ganhou. Foi a resistência tranquila que a manteve de pé sob um holofote pesado o suficiente para dobrar o aço. A sua história destes anos de formação continua a ser um lembrete de que o talento é muitas vezes esculpido a partir da ternura, que a grandeza pode surgir de feridas não ditas, e que mesmo um pequeno brilho de luz interior pode ofuscar as sombras mais profundas quando se recusa, contra todas as probabilidades, a apagar-se. O que o mundo viu após Operação Cupido foi uma jovem estrela a ascender em direção a um horizonte tão radiante que beirava o mito. No entanto, o que Hailey sentia aos 14, 15 e 16 anos era algo muito mais pesado. Um profundo conflito entre o futuro que o mundo tinha escrito para ela e o espaço trêmulo dentro do seu próprio coração. Hollywood tratava-a não como uma menina que mudava hora após hora, mas como uma relíquia da inocência destinada a permanecer intacta para o consolo de milhões. Por volta de 1962, passando de filmes como Os Filhos do Capitão Grant, In Search of the Castaways, para As Férias Mágicas, Summer Magic. Cada sorriso que oferecia era monitorizado, cada gesto esculpido na doçura exigida a uma menina que já não era uma menina. Nos tapetes vermelhos, sentia o ferrão dos olhos que queriam pureza, mas rejeitavam o crescimento. No set, carregava a perfeição do amanhecer ao anoitecer sob luzes tão quentes que lhe turvavam a visão. E à medida que o seu corpo mudava e o seu espírito lutava por ar, ela escondia a ferida que se alargava sob disfarces e sorrisos emprestados. Estava presa numa gaiola construída não com crueldade, mas com aplausos fortes o suficiente para abafar a batida do seu próprio coração. No final da sua adolescência, as fissuras naquela concha dourada tornaram-se linhas de falha inegáveis. A sua voz ficou mais profunda, a sua estatura esticou-se para cima. O seu mundo interior tornou-se muito mais complexo do que a alegria brilhante que lhe era pedido para interpretar. No entanto, os estúdios agarravam-se desesperadamente à menina que ela já não podia continuar a ser. Aos 17 anos, uma idade destinada aos erros e à descoberta, ela encontrou-se suspensa entre guiões infantis e expectativas adultas que nunca lhe foi permitido habitar. Conversas sussurradas nos gabinetes dos executivos
Questionavam se o público aceitaria que ela crescesse, e a torrente de papéis começou a recuar até se tornar uma chuva cautelosa. O mundo amava a menina, mas temia a mulher em que ela se estava a tornar. Depois de jornadas intermináveis de 14 horas no set de O Jardim de Giz, The Chalk Garden, em 1964, ela sentava-se frequentemente em frente ao espelho de um camarim com luz fraca, a estudar um rosto que milhões de pessoas adoravam, mas que para ela própria se tornava cada vez mais irreconhecível. Lá, sob o zumbido das luzes, sentia-se celebrada, mas incompreendida, adorada, mas invisível. E nessa dissonância, nesse espaço entre a rapariga do pôster e a mulher que respirava, instalou-se uma solidão profunda, do tipo que nenhum holofote, por mais potente que fosse, poderia aquecer jamais. Quando tentou dar o passo para papéis adultos no final da década de 1960, os abismos à sua frente revelaram-se rapidamente. Filmes como Sky West and Crooked, 1965, e Pretty Polly, 1967, deslizaram pelos cinemas mal com um tremor, passando despercebidos. A sua recessão silenciosa cortou mais fundo do que qualquer crítica aos gritos. Os mesmos críticos que uma vez a louvaram como se tivesse nascido para brilhar, agora duvidavam que ela pudesse escapar ao halo da sua fama infantil. O mundo é cruel com os seus ídolos quando estes ousam mudar. Mas Hailey recusou-se a colapsar sob o peso do que lhe diziam que ela não podia ser. Em vez de se render, virou-se para o teatro, essa arena crua e honesta, onde a fama passada não significava nada, e a vulnerabilidade do presente significava tudo. Em 1969, subindo aos palcos do West End aos 23 anos, começou o lento e doloroso trabalho de se reconstruir a si mesma de dentro para fora. Noite após noite, sob as luzes implacáveis do palco, aprendeu a posicionar-se não como uma relíquia da infância, mas como uma mulher a reivindicar a sua própria voz. E nessas salas de ensaio, espessas de pó e hálito humano, ela descobriu a beleza feroz da imperfeição. Esquecer uma linha significava que era humana. Hesitar significava que estava viva. Pela primeira vez desde a sua infância, ela tinha espaço para respirar, para tremer, para crescer. Os anos que se seguiram foram mais tranquilos, mas mais profundos, moldados não pelo brilho frenético dos holofotes de cinema, mas por uma devoção mais firme ao seu ofício. Ao longo dos anos 80 e além, ela escolheu papéis que a desafiavam em vez de a lisonjear. A televisão acolheu a sua maturidade, o palco abraçou a sua profundidade. O público que havia envelhecido juntamente com ela encontrou consolo na sua evolução. Ela já não procurava a fama, procurava a verdade. A sua carreira tornou-se um testamento de resistência. Era a resiliência tranquila de alguém que se recusou a deixar que o mundo decidisse o seu valor. No entanto, mesmo enquanto a sua identidade se cristalizava, uma tempestade muito mais escura estava a formar-se. Não vinha dos críticos nem do público, mas do mesmo sistema em que ela havia confiado cegamente durante toda a sua juventude. Nada na sua longa aprendizagem sob as luzes de Hollywood a preparou para o momento em que descobriria que a fortuna que pensava esperá-la na idade adulta tinha sido silenciosa e brutalmente apagada, deixando para trás um vazio tão profundo que ressoaria na sua vida durante anos. Poucas pessoas sabiam que, para lá do brilho da sua fama inicial, jazia um capítulo tão escuro e amargo que até ela própria temeu uma vez voltar a abri-lo. Durante os seus anos na Disney, cada cheque de pagamento, cada hora sob as lâmpadas escaldantes do estúdio que queimavam mais do que qualquer infância deveria suportar. Cada entrevista ensaiada até lhe arder a garganta, cada sorriso esticado um batimento a mais do que o natural. Tudo isso foi cuidadosamente colocado num fundo fiduciário ao qual só lhe seria permitido aceder ao completar 21 anos. Para uma menina que tinha trabalhado desde os 12 anos, que tinha aprendido a defender a sua posição no palco antes de aprender a defender os seus próprios sentimentos,
Esse fundo representava muito mais do que dinheiro. Era a promessa da idade adulta, era a promessa de autonomia, era a garantia de que a infância que havia trocado pelo espetáculo, os seus dias longos, as suas tardes perdidas, a sua dor silenciosa pela normalidade, não se tinha desvanecido na maquinaria da fama, mas tinha sido preservada como um baú de esperança selado, esperando a porta do seu futuro. Na sua mente, ela quase podia ver uma casa escolhida pelas suas próprias mãos, manhãs sem câmaras, noites sem guiões, a simples dignidade de pertencer a si própria finalmente. O fundo fiduciário não era meramente financeiro, era o recipiente que carregava cada sonho adiado que alguma vez se atreveu a abraçar. Mas quando esse dia tão esperado finalmente chegou, o que a esperava não foi um começo. Foi uma ruptura. Ela recordava ter empurrado a porta do escritório do seu advogado, uma sala estreita banhada por uma pálida luz invernal de Londres que fazia com que tudo parecesse ligeiramente mais frágil. Sentou-se, com as mãos firmemente cruzadas no colo, estabilizando a respiração com a certeza tranquila de que o seu futuro estava finalmente ao seu alcance. Então, o advogado deslizou um arquivo fino sobre a mesa. Os papéis sussurraram contra a madeira, um som tão suave que se sentiu sinistramente forte no silêncio. O ar adensou-se. A sala pareceu encolher. Ela observou os lábios do homem moverem-se antes de poder entender as palavras, como se a sua mente se recusasse a deixá-las entrar. E então ela viu. O número impresso numa tinta crua e indiferente, 91%. Quase 2 milhões de libras ganhos ao longo de toda a sua infância, uma soma que hoje equivaleria a cerca de 17 milhões, tinham desaparecido. Tinham ido embora. O governo britânico da época, com uma taxa de imposto impiedosa, tinha levado quase tudo. Nas suas memórias, ela recordou o momento com uma simplicidade arrepiante. Foi como se o sangue se escoasse do meu rosto. Os seus dedos ficaram frios contra a sua própria pele. A sua respiração apertou-se em algo afiado e metálico dentro do seu peito. A sala, que até esse momento parecia estável, inclinou-se ligeiramente, como se o chão sob os seus pés tivesse mudado de lugar. Há golpes que deixam nódoas negras e há golpes que devastam a alma. Este foi dos últimos, o tipo de golpe que esvazia uma pessoa de dentro para fora. Ela não esperava glamour, nem luxos excessivos. Apenas esperava justiça pelo tempo que tinha entregue. E num segundo compreendeu que o sacrifício da sua meninice tinha sido em troca de nada. Ela não esperava extravagâncias. Não pedia um milagre. Apenas pedia justiça. E no pequeno e implacável espaço entre uma frase e a seguinte, até isso lhe foi roubado. Sentou-se em silêncio, lutando contra o instinto primário de se agarrar a algo. Uma parede, uma cadeira, o seu próprio batimento cardíaco, para evitar cair no vazio. No entanto, recusou-se a desmoronar-se. A mesma resiliência tranquila que a tinha levado através das pressões contraditórias da fama infantil surgiu de novo, tremendo, sim, mas inabalável. Os consultores, com vozes frias e técnicas, explicaram-lhe que o fundo fiduciário poderia ter sido estruturado de outra forma, que talvez não tivesse perdido tanto se tivesse sido guiada antes. Mas como poderia ela ter sabido? Como menor de idade, nunca lhe disseram. Ninguém a avisou que o sistema estava desenhado para devorar, não para proteger. Então, ela lutou. Entrou nos tribunais com uma bravura que assombrou até aqueles que a conheciam há mais tempo, decidida a reclamar nem que fosse um fragmento da vida que tinha ganho com tanto esforço. Em 1972, sob o mandato de Lord Denning, ela ganhou. Foi uma decisão que se sentiu como um repentino vislumbre de justiça numa vida que começava a escurecer-se pela desilusão. Por um momento, ela permitiu-se acreditar que a ferida podia ser suturada, que o futuro podia ser reconstruído. Mas essa esperança viveu apenas brevemente. Em 1974, a Câmara dos Lordes anulou a decisão completamente, extinguindo o último piscar de possibilidade. A revogação foi mais do que uma derrota legal. Foi uma fratura espiritual,
uma segunda ferida caindo precisamente onde a primeira ainda não tinha sarado. Mais tarde, ela escreveria que se sentiu metaforicamente como se o Estado tivesse saqueado a minha confiança como uma horda de piratas. As palavras não carregavam malícia, apenas a devastação tranquila de alguém a tentar dar forma a uma dor tão vasta que resistia à linguagem. Nos anos que se seguiram, a perda não recuou. Estendeu-se atrás dela como uma longa sombra ininterrupta. O que a destruiu nunca foi simplesmente a soma de dinheiro desvanecida. Foi o significado por trás dela. Foi a brutal compreensão de que as longas horas sob luzes ardentes, o esgotamento profundo nos ossos de uma infância passada a atuar, a disciplina que tinha aprendido demasiado cedo, a inocência que tinha trocado por profissionalismo, tudo se tinha dissolvido num sistema que ela não entendia e para o qual nunca tinha sido equipada para navegar. E, no entanto, mesmo com uma ferida que permaneceu sensível até bem dentro da idade adulta, ela recusou-se a deixar que a perda a definisse. Levantou-se com uma dignidade que nenhuma decisão judicial e nenhum número numa conta bancária podiam apagar. Construiu uma vida não a partir da riqueza, mas da resistência, da compaixão e de uma coragem muito maior do que qualquer cifra num papel. O mundo via uma estrela infantil, depois uma atriz adulta, mas por baixo de ambas havia uma mulher que tinha aprendido uma das verdades mais raras da vida, que mesmo a infância mais brilhante pode ser desfeita num único momento, e que o que resta depois é a medida mais verdadeira de uma alma. E ainda assim ela se elevou. A fama veio ter com ela cedo, e o amor também. Mas como se fosse um guião escrito por um dramaturgo cruel, ela apaixonou-se no momento exato em que o mundo decidiu que nunca a deixaria ser feliz. Hayley Mills conheceu Roy Bolton quando ela tinha 20 anos e ele 53. Um abismo de 33 anos de distância que, no início, se sentia invisível. Essa lacuna foi suavizada pelo brilho da admiração e a atração instintiva entre duas almas que procuravam algo para o qual ainda não tinham palavras. A sua juventude ainda era terna nas bordas, cheia de perguntas. A vida dele estava esculpida por décadas de triunfos e desilusões. Algo nesse contraste, a tranquila incerteza dela, a confiança composta dele, criou uma colisão suave que nenhum dos dois esperava. As suas conversas começaram no set do filme The Family Way, Lua de Mel em Família, sob o suave zumbido das luzes e durante longas tardes borradas onde a realidade e a atuação se sentiam indistinguíveis. Ele falava com ela não como uma estrela, não como uma criança prodígio da Disney, mas como uma mulher cujos pensamentos tinham peso e valor. Para uma rapariga que tinha crescido rodeada de aplausos, mas faminta por uma presença genuína, essa pequena mudança rachou o seu coração e o abriu de par em par. O que cresceu entre eles não foi grandioso nem explosivo. Desenvolveu-se como um amanhecer lento, na forma como ele esperava que ela terminasse um pensamento, na forma como ela ria mais livremente ao seu lado. Quando se casaram em 1971, numa cerimônia tranquila envolta numa esperança frágil, ela acreditou que finalmente tinha encontrado o que tinha ansiado toda a sua vida. Um lugar para descansar, uma pessoa que ficaria, um lar ao qual podia pertencer sem fingir. Por um tempo, essa crença floresceu em algo belamente real. A sua casa encheu-se com o calor dos rituais cotidianos, longe dos flashes. Pequenos almoços numa cozinha iluminada a ouro pelo sol da manhã. Conversas noturnas que flutuavam entre sonhos e dúvidas. Longos passeios onde o silêncio se sentia como companhia em vez de solidão. Quando o seu filho Crispian nasceu em 1973, a alegria instalou-se em Hayley com uma profundidade que nunca tinha sentido antes. A maternidade deu-lhe um propósito intocado pelas exigências dos estúdios ou dos guiões, um propósito enraizado no peso terno de uma criança a dormir e na promessa silenciosa de que ela podia dar-lhe uma vida mais estável do que a que ela tinha conhecido.
Roy, com a sua paciência e experiência, oferecia estabilidade. Hayley, com a sua suavidade e juventude, trazia luz aos dias dele. Nas fotografias desses anos, a forma como se colocam lado a lado conta uma história que poucas palavras podem descrever. Não era o fogo da paixão desenfreada, mas o brilho suave de duas pessoas a tentar honestamente construir algo firme num mundo que se movia demasiado depressa. Para Hayley, uma menina que tinha crescido sob o brilho implacável das câmaras, esta calma doméstica sentia-se como a infância que nunca teve. Por um tempo, parecia que a vida finalmente tinha decidido devolver-lhe o que a fama lhe tinha tirado. Mas o tempo, como sempre faz, começou a revelar as linhas de falha que corriam por baixo da sua tranquila felicidade. Essa mesma diferença de idade que uma vez se sentiu como um refúgio reconfortante, começou a alargar-se até se tornar um abismo silencioso. Hayley estava a entrar na casa dos 20 anos, a mudar, a esticar-se, a lutar com a identidade que nunca teve a oportunidade de formar durante a sua adolescência. Era um pássaro que mal descobria as suas asas. Roy, por outro lado, a aproximar-se dos 60, vivia num ritmo completamente diferente, moldado por décadas que ela ainda não tinha vivido e responsabilidades que ela apenas começava a entender. Ele era uma árvore de raízes profundas que já não queria mover-se. As conversas, que uma vez fluíram como um rio tranquilo, começaram a estagnar. Os momentos que antes eram quentes agora ressoavam com perguntas não formuladas. Ela ansiava pela descoberta, pelo espaço, por uma voz que pertencesse inteiramente a ela. Ele ansiava pela estabilidade, pelos padrões familiares de uma vida já entendida. Nenhum dos dois desejos estava incorreto, mas já não eram o mesmo. Passavam as noites deitados lado a lado, partilhando a mesma cama, mas sentindo-se a quilômetros de distância. O seu desamor não explodiu como uma bomba. Foi se erodindo como um penhasco em frente ao mar. Chegou em olhares sustentados um segundo demasiado longo, em silêncios que duravam um batimento a mais. Chegou na lenta e dolorosa compreensão de que o amor, por mais sincero que fosse, já não era suficiente para manter unidas duas almas que andavam à deriva. Quando o casamento finalmente se desfez em 1977, não foi a raiva que o terminou. Foi a exaustão, o tipo de cansaço que sussurra na escuridão. Não podemos continuar a agarrar-nos a algo que já escapou. As consequências esculpiram uma ferida que nenhum dos dois conseguiu pôr em palavras. Dividiram os seus lares partilhados, o apartamento em Chelsea e o velho moinho de vento de Cobstone, com uma gentileza tão pesada quanto o luto, como duas pessoas a dobrar cuidadosamente um sonho que uma vez se sentiu inabalável. Hayley sentiu a dor mais aguda nos momentos mais pequenos. Colocando a roupa do seu filho Crispian em duas gavetas separadas, acordando numa sala que de repente se sentia demasiado grande, apercebendo-se de que a segurança que uma vez encontrou na presença de Roy se tinha dissolvido na memória. E Roy também carregava a sua própria tristeza silenciosa. Não a tristeza da raiva, mas a de um homem que entendeu, talvez demasiado tarde, que a vida lhes tinha dado direções diferentes e que amá-la verdadeiramente significava deixá-la ir. Em anos posteriores, Hayley recordaria o casamento com ternura em vez de amargura. Foi um capítulo que a formou, a fez crescer, a magoou e a suavizou em igual medida. E quando Roy faleceu de cancro em 2001, a notícia não a atingiu como uma ferida reaberta, mas como um lembrete solene e tranquilo de uma vida uma vez entrelaçada com a sua. Era o adeus a um homem que a tinha amado da maneira que sabia fazê-lo e com quem tinha construído algo frágil, temporário, mas profundamente humano. O mundo viu um divórcio de celebridades. Ela viveu uma lição de vida, que os corações podem partir-se sem que haja vilões, que o tempo pode trair até o amor mais sincero, e que, por vezes, o ato mais corajoso que duas pessoas podem oferecer uma à outra
É a graça de se separarem para que ambas possam crescer. E desse desfecho doloroso e silencioso, e da perda que ressoou muito depois, ela se levantou. Não sem cicatrizes, mas mais profunda, mais sábia e mais capaz de receber o amor mais gentil que um dia redescobriria. Mal tinha passado 1 ano após o colapso silencioso do seu casamento, quando o amor regressou a Hayley Mills, mas desta vez numa forma que ela nunca esperou. A ferida de 1977 ainda estava sensível. O ar à sua volta ainda carregava a leve dor das promessas quebradas. Mas tudo isso começou a dissolver-se quando Leigh Lawson entrou na sua vida em 1975. No início era apenas um colega de elenco, depois um confidente, e lenta, impossivelmente, ele tornou-se o tipo de presença em que ela acreditava que o seu coração nunca mais voltaria a confiar. Onde Roy tinha oferecido estabilidade e refúgio paternal, Leigh trouxe um calor que se sentia vivo, juvenil, quase surpreendente na sua imediatidade. Ele conheceu-a não como uma mulher que estava a tentar recompor-se, mas como alguém que valia a pena escolher, mesmo com as suas incertezas expostas. E para Hayley, cuja infância tinha sido passada a sorrir à ordem do realizador e a manter-se inteira mesmo quando se estava a partir por dentro, a gentileza de ser vista sem ter de atuar foi quase insuportável. A sua conexão não veio como uma faísca repentina. Chegou como a respiração. Constante, natural, algo que o seu corpo se lembrou antes que a sua mente o permitisse. O riso brilhante de Leigh, a sua suave atenção, a forma como ele se inclinava quando ela falava. Tudo isso a fez sentir, pela primeira vez em anos, que não estava a viver nas consequências de algo, mas no começo de algo novo. Por um tempo, eles escreveram esse começo com uma ternura que Hayley nunca tinha conhecido. O seu amor foi um bálsamo, uma renovação tranquila que lavou as fraturas que o seu divórcio tinha deixado para trás. Quando o seu filho Jason nasceu em julho de 1976, ela segurou-o com uma alegria trêmula que se sentia quase sagrada, como se a vida lhe estivesse a dar outra oportunidade para construir a família que uma vez tinha sonhado, mas que nunca tinha sustentado completamente. Os dedos minúsculos de Jason fecharam-se em torno dos dela com a confiança absoluta de uma criança que não tinha ideia de quão frágeis podem ser os corações dos adultos. No hálito do seu bebê, ela sentiu um novo tipo de esperança. Talvez, só talvez, desta vez o lar que construísse perdurasse. Talvez desta vez os seus filhos crescessem sob o mesmo teto, com apenas um par de passos a ecoar no corredor, em vez de 2 vidas divididas. Os dias passavam envoltos numa doçura simples, quase hipnótica. O berço de Jason balançava suavemente junto à janela, marcando o ritmo de uma vida nova. Hayley cantarolava baixo na cozinha, enquanto Leigh lia guiões com a luz do sol a derramar-se pelo chão de madeira. Durante um breve e dourado trecho de anos, ela permitiu-se acreditar no impossível. Que o amor, esse amor tranquilo, comum, sem atuação, finalmente tinha decidido ficar. Mas as tempestades que realmente nos desfazem raramente se anunciam com trovões. Chegam em mudanças tão subtis que só as reconhecemos quando a distância já é intransponível. Leigh, com as marés inquietas próprias de um artista, movia-se pela vida com ritmos que, por vezes, colidiam com a crescente busca de quietude de Hayley. Ela estava a mudar. Sentia-se atraída pela meditação, pela fé, por um tipo de compreensão mais profunda que o mundo nunca a tinha deixado explorar. Leigh também estava a mudar, mas arrastado para o seu próprio labirinto de trabalho, dúvidas e necessidades que ela tentava satisfazer, mas muitas vezes não conseguia alcançar. O seu lar, pouco a pouco, converteu-se em 2 caminhos paralelos, próximos, familiares, mas que já não convergiam em ponto algum. Não foram os gritos nem as discussões que os separaram. Foi o silêncio.
Aquele tipo de silêncio denso que se instala entre duas pessoas que ainda se importam, mas que já não sabem como alcançar uma à outra. Houve noites em que Hayley se sentava ao lado dos seus 2 filhos a dormir, perguntando-se com o coração apertado se estava a ver outra família a escapar-lhe entre os dedos. E houve noites em que Lee estudava o rosto dela com uma ternura carregada de pena, como se já soubesse o que nenhum dos dois queria dizer em voz alta: que o amor, mesmo o amor profundo, não pode sustentar duas pessoas que estão à deriva silenciosamente em direções opostas. Quando a relação finalmente se desfez no início da década de 1980, não a quebrou com violência, mas com gentileza. E, curiosamente, essa gentileza fez doer mais. Separaram-se com a terrível clareza de saber que se tinham amado sinceramente, mas não de uma maneira que pudesse perdurar. Para Hayley, a ferida mais profunda não foi perder Lee como parceiro. Foi olhar para os olhos dos seus filhos e aperceber-se de que estava prestes a levá-los através de outro lar desfeito. Crispian já era suficientemente crescido para reconhecer como o chão mudava sob os seus pés. Jason, demasiado jovem para entender por que o mundo que conhecia já não cabia sob o mesmo teto. E este momento, a história a repetir-se, cortou mais fundo do que qualquer coisa que o fim do romance pudesse infligir. Levou Jason de uma casa para outra com a mesma dor surda com que uma vez levou Crispian, sentindo o peso de 2 vidas minúsculas equilibradas entre os restos de 2 grandes esperanças. Não era apenas desamor. Era a devastação tranquila de uma mãe perguntando-se por que o amor continuava a escorregar-lhe das mãos. Por que não podia dar aos seus filhos o lar intacto que uma vez implorou ao mundo? Lee também sentiu a perda. Não com culpa, não com raiva, mas com a dor terna de um homem que sabia que tinham feito o melhor que podiam com os corações que tinham naquele momento. Em anos posteriores, Hayley falaria deste capítulo não com arrependimento, mas com a suave sabedoria conquistada de alguém que caminhou através de tempestades que poucos veem. O mundo viu outra separação de celebridades. Ela viveu a verdade, que às vezes o amor chega para nos curar, não para ficar. Que 2 boas pessoas podem amar-se profundamente e ainda assim estarem desalinhadas. E que mesmo uma família fraturada pode criar filhos que se sintam profundamente amados. E desse desfecho doloroso e silencioso, do peso de carregar 2 filhos através de 2 despedidas, ela se levantou de novo. Não intacta, não sem cicatrizes, mas mais profunda, mais sábia e finalmente pronta para o tipo de amor que não se quebraria. O tipo que um dia lhe traria a paz que tinha passado uma vida inteira a tentar encontrar. Passaram-se quase 13 anos. 13 anos a aprender a viver sozinha, a criar os seus filhos, a reconstruir-se peça por peça frágil e a ensinar o seu coração a bater sem esperar nada em troca. Hayley Mills já não esperava que o amor a encontrasse. Tinha feito as pazes com a solidão suave, com as tardes longas, com as casas tranquilas, com o silêncio que se segue a uma vida de aplausos. No entanto, em algum momento por volta de 1997, quando os seus caminhos se cruzaram com os do ator e escritor Firdous Bamdi, algo dentro dela mudou com uma gentileza que a surpreendeu. Ele era 20 anos mais jovem do que ela. Era reflexivo, constante e carregava um tipo de quietude que não lhe pedia para ser nada mais do que honesta. Não houve faíscas destinadas ao cinema, nem colisões dramáticas de almas. Houve apenas longas conversas depois dos ensaios, chávenas de chá partilhadas e bolsas inesperadas de riso que ela não se tinha ouvido a si mesma há anos. Para uma mulher que tinha passado décadas a coser o seu coração de novo, a facilidade da sua presença sentia-se quase assustadora. Mas era o bom tipo de medo, o tipo que te diz que uma porta que pensavas fechada para sempre se abriu silenciosamente. Ele não a via como a ex-estrela infantil, nem como a sobrevivente de desamores públicos, nem como a mãe de 2 filhos de 2 capítulos diferentes. Ele via-a simplesmente como Hayley. E pela primeira vez em muito tempo,
Isso era suficiente. Os começos foram ternos de uma maneira que ela tinha invejado nas vidas de outras pessoas. Não dramáticos, não desesperados, mas suaves, lentos, comuns. Cozinhavam refeições simples, partilhavam conversas noturnas sobre livros, filmes e medos. Descobriram um ritmo que se sentia sem pressa e livre de atuação. Foi um amor que não gritava, mas sussurrava. E nesse sussurro, Hayley encontrou o refúgio que as luzes de Hollywood nunca lhe puderam dar. Houve momentos, pequenos, mas dourados, em que ela o apanhava a olhar para ela. Não era o olhar de um fã, nem o de um crítico. Era um olhar sem julgamento, sem expectativas, carregado unicamente com a alegria tranquila de ver alguém que amava simplesmente atravessar a sala. Esses olhares faziam Hayley prender a respiração, porque pela primeira vez na sua vida, sentiu que podia relaxar numa versão de si mesma que nunca tinha vivido realmente. Uma vida sem aplausos, sem obrigações, sem o medo constante de desiludir alguém. Mas até o amor mais gentil projeta as suas próprias sombras. A sua diferença de idade, que no início parecia irrelevante sob o brilho da paixão, ocasionalmente vinha à superfície como um hematoma suave que não acaba de sarar. Firdaus fervilhava de ideias inquietas e uma fome artística própria da sua juventude. Ela, por sua vez, entrava numa estação da vida onde ansiava pela estabilidade, pela clareza e por um ritmo mais lento. Algumas noites, deitada na escuridão, Hayley perguntava-se se estava a pedir-lhe para abrandar os seus passos demasiado cedo. Outras noites, ele temia estar a pedir-lhe para fugir de um passado do qual ela ainda não tinha sarado por completo. Mas eles falavam de verdade. Faziam-no com a paciência de duas pessoas que já tinham sobrevivido a tempestades suficientes para saber que o silêncio é muito mais perigoso do que a honestidade brutal. As conversas não resolviam tudo, é claro, mas mantinham a porta entre eles aberta. E por vezes, isso é tudo o que o amor precisa para continuar a respirar. E então chegaram os anos que os puseram à prova de formas para as quais ninguém se pode preparar. Quando Hayley foi diagnosticada com cancro da mama em 2008, o medo não chegou como um trovão repentino. Rastejou dentro dela como um sussurro, uma frieza debaixo das costelas que ela não conseguia sacudir. Num ato de amor desesperado, ela disse-lhe que ele não tinha de ficar. Disse-lhe que este caminho seria longo, desordenado e pesado, e que ele tinha a vida toda pela frente. Mas ele ficou. Não apenas ficou. Ele tornou-se a sua âncora. Ele a levou para os tratamentos, amparou o seu corpo quando tremia de puro esgotamento e esperou fora das salas de cirurgia com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficavam brancos. Nas manhãs em que o seu cabelo começou a cair, ele apanhou cada fio do travesseiro com uma ternura que a quebrou mais suavemente do que a doença jamais poderia fazê-lo. Ele aprendeu os seus medicamentos, os seus estados de espírito, os seus silêncios. Nesses meses dolorosamente humanos, ela aprendeu que o amor não é testado na paixão nem na juventude. É testado na presença. É testado na vontade de se sentar ao lado de alguém enquanto se desmorona e ajudar a recolher cada peça frágil. Houve noites de medo, de frustração e de choro silencioso. Mas através de cada onda, eles escolheram-se um ao outro de novo. Não porque fosse fácil, mas porque importava. Quando ela recuperou, emergiram com um laço que se sentia menos como um romance e mais como um voto sagrado. Não dito, não escrito, mas vivido em cada respiração. Agora passaram décadas, e os dois ainda partilham um pequeno e tranquilo lar em Barnes, envolto num jardim que ela cuida com mãos que suportaram tempestades que corações mais gentis não teriam sobrevivido. Nunca se casaram. Nunca tiveram filhos juntos. Mas construíram algo que muitos casamentos nunca chegam a tocar. Uma paz ganha através da honestidade, da paciência e da coragem diária de ficar. O mundo vê uma parceria. Hayley vê uma bênção.
E nestes últimos anos, enquanto caminha pelo seu jardim ao lado de um homem que a escolheu não uma vez, mas todos os dias durante mais de 25 anos, ela carrega consigo a verdade luminosa e tranquila de que alguns amores não são destinados a partir-te. São destinados a curar o que se quebrou muito antes. No entanto, é de partir o coração ver como a vida às vezes guarda as suas tempestades mais cruéis para o momento exato em que começamos a levantar-nos de novo. Recuemos um pouco para o ano de 2005, um ano que se esculpiria nos seus ossos para sempre. Hayley Mills foi atingida onde até o espírito mais forte fica indefeso. Já tinha suportado o casamento desfeito, a fortuna desvanecida, o colapso silencioso do amor e a disciplina solitária de criar os seus filhos com determinação em vez de garantias. Acreditava que já tinha enfrentado todo o tipo de finais, mas nada a preparou para este momento. Os seus pais, as duas vozes que deram forma ao seu primeiro fôlego e ao seu destino, começaram a desvanecer-se quase em uníssono. O seu pai, o grande Sir John Mills, caiu primeiro. A sua longa batalha contra a perda de visão tinha estreitado o seu mundo durante anos, fechando-o numa penumbra lenta, e depois uma infecção cruel no peito começou a afastá-lo ainda mais da vida que uma vez comandou tão facilmente. Quando Hayley entrava no seu quarto, encontrava-o frequentemente a olhar através da janela com olhos que já não viam, como se estivesse a traçar o mapa para outro lugar. Ela sentava-se ao seu lado como uma mulher adulta, forte e resiliente. No entanto, dentro dela, a menina trêmula que uma vez esperava no alto das escadas que ele chegasse à casa, acordava de novo, aterrorizada com a iminente orfandade. No silêncio absoluto do hospital, onde as máquinas murmuravam como marés distantes e rítmicas, Hayley segurou a mão do seu pai. Segurou essa mão que uma vez foi forte, sentindo como o calor se escapava grão a grão, como areia numa ampulheta que ficou sem tempo. E nesses segundos finais, quando os olhos de Sir John Mills se abriram debilmente e a encontraram pela última vez, o mundo não se despedaçou com um estrondo. Simplesmente esvaziou. Foi um final tranquilo para uma vida gigantesca. Mas o ano de 2005 não tinha terminado a sua obra de a desfazer. Antes que pudesse respirar de forma constante após perder o pai, a sua mãe, a brilhante Mary Hayley Bell, começou a derivar para o crepúsculo lento e dissolvente do Alzheimer. É o tipo de partida que se sente como perder a mesma pessoa uma e outra vez, dia após dia. Um nome esquecido, uma história cortada ao meio, um momento de reconhecimento engolido pelo nevoeiro. Hayley sentava-se ao lado da sua cama e observava cada respiração chegar como uma negociação frágil com o próprio tempo. E então, apenas uma vez, os dedos da sua mãe fecharam-se em torno dos seus com uma clareza desesperada. Foi um aperto forte, urgente, como se estivesse a tentar pressionar décadas de desculpas não ditas, momentos perdidos e amor silencioso num único toque trêmulo. Nessa pressão fugaz, Hayley sentiu os anos colapsarem para dentro. As histórias de embalar sussurradas entre prazos de escrita, os jantares de família sacrificados por guiões e estúdios de cinema, a ternura que vivia por baixo do ruído de duas carreiras demasiado ocupadas. Tudo estava ali, naquele último aperto. E quando a mão da sua mãe finalmente se soltou, quando a sua respiração se adelgaçou para o inevitável e ela se desfez tão suavemente como a virada de uma página antiga, o segundo vazio chegou mais profundo, mais frio. Foi como se o universo tivesse desamarrado ambas as pontas da sua vida num só golpe brutal. Perder um pai fratura o chão sob os teus pés. Perder ambos no mesmo ano implacável é um tipo de orfandade que não chega na infância, mas quando finalmente acreditavas que estavas a salvo de tal desamor. Os seus funerais confundiram-se numa só dor longa e contínua. Hayley ficou de pé, vestida de preto, sob um céu escoado de cor, escutando hinos que perfuravam lugares da sua alma que tinha passado décadas a tentar proteger. No serviço do seu pai,
acendeu uma única vela, observando como a sua chama se estabilizava na quietude da capela, um eco frágil do homem que tinha estabilizado toda a sua infância. No da sua mãe, traçou a borda do caixão com dedos trêmulos, sussurrando as histórias que a sua mãe já não conseguia recordar. Quando ambos os caixões foram baixados à terra, um não muito depois do outro, sentiu-se como se estivesse a ver o seu próprio começo a ser enterrado. Os suportes de livros da sua vida fecharam-se em questão de meses. No tempo que se seguiu, o luto não se despenhou como uma onda gigante. Ressoou como um eco numa casa vazia. Às vezes alcançava o telefone para lhes ligar, antes de se lembrar que ninguém atenderia. A letra do seu pai numa nota antiga podia pará-la de repente. O cachecol desvanecido da sua mãe continha um aroma que ela tentava inutilmente preservar. Movimentava-se com a cautela frágil de alguém que protege algo rachado dentro de si mesma. E às vezes, a menina dentro dela, a que esperou tanto tempo pelo calor deles, estendia a mão num reflexo involuntário, procurando mãos que já não estavam. Perdê-los tão perto um do outro reabriu uma ferida que ela nunca tinha nomeado. A ferida de os ter amado ferozmente mesmo através da sua ausência, apenas para ter de os soltar quase de imediato. No entanto, dessa devastação tranquila, ela se levantou. Suavizada, sim, mas mais firme. Aprendeu a recordar sem se partir, a segurar os seus defeitos e o seu amor na mesma mão trêmula. O amor, apercebeu-se, não desaparece com o corpo. Fica nos gestos, nos ecos, na leve forma como a sua própria voz às vezes soava como a deles. Na luz da tarde, captava o seu próprio reflexo num espelho ou olhava para a cadeira vazia que a sua mãe uma vez ocupou e entendia. Eles tinham ido embora, mas não estavam perdidos. Então, ela caminhou para a frente, mudada, mas mais cheia, por carregar os seus capítulos finais dentro dela. Perdê-los roubou-lhe o seu começo, mas sobreviver a isso deu-lhe uma nova forma de se mover através dos anos vindouros, honrando-os com cada passo tranquilo e inabalável. E há momentos, mesmo décadas depois, em que uma simples melodia de uma partitura da Disney pode parar Hayley Mills de repente. Não porque lhe lembre a fama, nem o sucesso, nem a maravilha da infância, mas porque carrega o eco de outro homem que, de certo modo, foi o seu terceiro pai. Um homem que uma vez a viu mais claramente do que ela se via a si mesma. Às vezes ela encontra um velho postal que ele lhe tinha escrito, um simples esboço do Mickey Mouse e uma linha na sua letra gentil. Orgulhoso de ti, menina. E a simples visão disso pode fazer com que a sua respiração falhe. Muito antes de a vida começar a pô-la à prova com desamores que nunca poderia ter imaginado, estava Walt Disney. Ele não era apenas o magnata do estúdio, era uma presença quente, constante e de voz suave. Foi ele quem a levantou dos cantos tranquilos da Inglaterra e a colocou num mundo mais brilhante do que qualquer coisa que ela se tivesse atrevido a sonhar. Ele não lhe deu apenas um papel. Ele acreditou nela com uma ternura quase mítica em Hollywood. Ia aos seus sets pessoalmente, saudando-a com aquele sorriso suave e tranquilizador, observando as suas cenas não com o escrutínio frio de um produtor que procura dinheiro, mas com o orgulho tranquilo e protetor de um pai. Ela diria mais tarde que ele era doce, quente, amigável, genuíno, palavras que apenas insinuam a segurança que ele lhe oferecia. Uma segurança que nenhum holofote, nenhum aplauso e nenhum estúdio poderia replicar jamais. Nesses primeiros anos, quando ela ainda estava a aprender a navegar num mundo que devorava a infância como dano colateral, Walt foi a mão firme no seu ombro, o único homem em Hollywood que protegeu a sua inocência em vez de a moer para obter lucros. Mas por trás dessa amabilidade, o tempo estava a girar silenciosamente contra ele. Enquanto ela ascendia para a luz, a sombra final dele já se estava a aproximar. Em meados da década de 1960, ela começou a notar mudanças subtis, pequenas fissuras na armadura do homem que parecia invencível.
era a forma como limpava a garganta um pouco mais vezes. O leve arrastar nos seus passos ao caminhar pelos corredores do estúdio. A falta de ar que ele tentava esconder atrás daquele sorriso familiar e caloroso. O cansaço suave que se acumulava nos cantos dos seus olhos. Olhos que sempre tinham brilhado com travessura. Tinha sido um fumador inveterado toda a sua vida. E o preço desse hábito começava a cobrar a sua dívida. Em 1966, enquanto Hayley tinha apenas 20 anos, ainda terna, ainda carregando as esperanças frágeis de uma jovem parada no limiar da idade adulta, Walt recebeu o diagnóstico que ninguém perto dele queria acreditar: cancro do pulmão. No entanto, mesmo enquanto o seu corpo enfraquecia, ele continuava a visitar o estúdio. Movia-se mais devagar, sim, mas sempre encontrava o caminho para o set onde ela estava. Uma tarde, ela apanhou-o a olhar para ela por trás da câmara. Tinha as mãos cruzadas à sua frente e a sua respiração era superficial, laboriosa. Mas os seus olhos eram quentes com um orgulho inconfundível. Não falou. Não precisava de o fazer. Aquele olhar tranquilo e paternal, disse-lhe tudo o que precisava de saber, que ela lhe importava. Não como uma estrela que gerava dinheiro, não como um investimento do estúdio, mas como uma jovem que ele tinha visto crescer. Semanas mais tarde, ela estava numa locação de filmagem quando alguém lhe sussurrou a notícia. Um zumbido estranho encheu os seus ouvidos, abafando o som do equipamento de filmagem. O guião escorregou das suas mãos e caiu no chão sem que ela notasse. Por um momento, não conseguiu ouvir ninguém. Não conseguiu sentir o chão sob os seus pés. Foi como se o próprio tempo tivesse parado, atordoado, antes de colapsar para dentro. Para Hayley, o mundo não se despedaçou naquele instante. Escureceu. O canto mais seguro da sua juventude tinha se apagado para sempre. O seu funeral pareceu impossivelmente surreal. Hayley ficou de pé entre lendas de Hollywood, entre gigantes da indústria, mas sentia-se como uma criança de novo. Pequena, sem âncora, alcançando instintivamente um calor que já não estava lá. A capela brilhava com o ardor suave das velas. As suas chamas trêmulas refletiam-se na madeira polida do caixão que continha o homem que uma vez tinha sustentado o seu futuro com tanta gentileza. Uma única vela, uma que ela acendeu com mãos trêmulas, piscava perto do corredor. A sua chama inclinava-se cada vez que o ar se movia, como se recusasse a deixá-lo também. Os hinos flutuavam para cima como perguntas sem resposta, e enquanto ela inclinava a cabeça, as memórias invadiram-na em tropel. Recordou a forma como ele pousava uma mão tranquilizadora entre as suas omoplatas antes de uma cena difícil. Recordou o suave "Estás a fazer bem, querida", uma frase simples que a estabilizava mais do que ele jamais soube. Quando os portadores levantaram o seu caixão e o levaram sob o pálido céu de inverno, ela caminhou atrás com uma dor tão vasta que se sentia desconhecida. Não era um luto reservado para um produtor ou um chefe de estúdio. Era o luto pelo primeiro homem fora da sua família que a tinha amado sem querer nada em troca. Enquanto o caixão descia, ela tocou a sua borda pelo segundo mais breve, sussurrando um "obrigada". Um adeus demasiado pequeno para a dívida que o seu coração tinha para com ele. Nos anos que se seguiram, ela carregou a sua memória não como uma sombra, mas como uma bússola. Tranquila, inabalável, sempre a apontar-lhe o caminho de volta para as partes de si mesma em que ele acreditava. Houve dias em que desejou desesperadamente que ele ainda estivesse lá para a guiar através da turbulência que a idade adulta em breve desencadearia. Os papéis em mudança, o escrutínio público, as pressões que a consumiram, uma vez que superou a inocência que o mundo associava ao seu nome. Ela dizia frequentemente que nunca se sentiu explorada durante os seus anos na Disney, uma verdade que contrastava marcadamente com as histórias trágicas de tantas outras estrelas infantis. Esse foi o verdadeiro legado de Walt. Não a fama que lhe deu, mas a humanidade que protegeu nela muito depois de ele se ter ido.
Perdê-lo aos 20 anos foi como ver o sol pôr-se antes de ter aprendido a manter-se quente por si mesma. Mas recordá-lo ensinou-lhe que a bondade, uma vez dada, nunca morre. Perdura nas pessoas que forma, nas vidas que suaviza e na coragem tranquila que deixa para trás. Ela carregou-o para a frente não como uma ferida, mas como uma graça eterna e constante, do tipo que sobrevive até às estrelas mais brilhantes. Mas às vezes o destino é cruel, especialmente quando a batalha mais feroz de uma vida chega exatamente quando o coração finalmente começa a descansar. Saltemos no tempo. Hayley Mills tinha sobrevivido às tempestades da juventude, da fama, do desamor e da perda dos seus pais. No início dos seus 60 anos, tinha começado a instalar-se num ritmo de vida mais tranquilo e gentil ao lado de Firdaus. Trabalhava apenas quando ela escolhia fazê-lo. Viajava devagar, respirava mais fácil, saboreando manhãs sem urgência. Acreditava com uma suavidade esperançosa que os seus capítulos mais difíceis tinham ficado para trás. Mas em abril de 2008, o mundo inclinou-se violentamente sob os seus pés. Um check-up de rotina transformou-se numa série de testes. Uma série de testes transformou-se numa pausa tranquila e pesada no escritório de um médico. O tipo de pausa que reorganiza uma vida inteira antes que uma única palavra seja pronunciada. Quando o diagnóstico finalmente chegou, caiu como um martelo sobre vidro. Cancro da mama, em ambas as mamas. Sentiu que o ar adensava à sua volta como se a própria sala estivesse de luto por ela. Não chorou. Não no início. Ficou ali sentada, naquela cadeira fria, sentindo uma estranha desconexão entre a sua mente e o seu corpo. O seu corpo, que tinha sido o seu instrumento desde os 12 anos, a sua ferramenta para contar histórias, de repente tinha se tornado o inimigo. A mulher que tinha interpretado heroínas invencíveis no ecrã agora tinha de enfrentar um guião que não podia reescrever e cujo final ninguém lhe garantia. Era o seu 62º aniversário. E o presente que a vida lhe tinha entregue era a luta mais assustadora que jamais tinha imaginado. Ela simplesmente dobrou o papel do diagnóstico nas suas mãos, sentindo como as bordas afiadas se cravavam nas suas palmas, e sussurrou para si mesma a única pergunta que importava naquele instante, uma pergunta lançada ao vazio. Quanto mais devo suportar? O que se seguiu foi uma jornada que exigiu tanta coragem quanto rendição. A cirurgia foi o primeiro passo. Um passo para o desconhecido que ela caminhou com os seus filhos ao seu lado, cada um segurando as suas mãos como se tentassem ancorá-la a este mundo para que não se desvanecesse. Ela recordava com nitidez o brilho frio e implacável do corredor do hospital, o cheiro a desinfetante suficientemente agudo para lhe arder os olhos e o roçar suave, quase angelical, da mão de uma enfermeira contra o seu ombro enquanto a levavam na maca. No bloco operatório, pouco antes de a anestesia a reclamar, fechou os olhos e pensou nas pessoas que amava. Pensou nos netos que esperava ver crescer, nas manhãs em que ainda queria acordar, nas histórias que ainda não tinha terminado de contar. Quando acordou, a dor saudou-a antes que a luz do dia. Não era uma dor violenta, mas uma dor profunda e arrastada que fazia com que até respirar se sentisse como um ato de bravura. Mesmo assim, ela abriu caminho através dela, uma polegada frágil de cada vez, porque desistir era algo que o seu espírito nunca tinha aprendido a fazer. No entanto, a quimioterapia foi uma batalha que o seu corpo não pôde suportar. Após 3 sessões brutais, a sua força reduziu-se a um fio trêmulo. A comida perdeu o seu sabor. O sono chegava em fragmentos partidos como cristais. O seu reflexo no espelho tornava-se mais estranho a cada dia, não porque se visse diferente fisicamente, mas porque já não reconhecia o esgotamento absoluto nos seus próprios olhos. Uma noite, após acordar encharcada em doença e medo, sentou-se na beira da cama, agarrando o cobertor com mãos trêmulas e sussurrou: "Não consigo." Não era fraqueza. Era honestidade. E a honestidade, em momentos escuros como esse, é um tipo de coragem que poucos entendem.
tomou a decisão assustadora de parar a quimioterapia e recorrer a tratamentos alternativos. Foi uma escolha que muitos à sua volta temeram, mas que, em última análise, lhe salvou a vida. Através de ervas, uma dieta rigorosa, cuidados holísticos, uma disciplina implacável e uma esperança inabalável, começou a esculpir o seu caminho para a cura. Os seus filhos visitavam-na constantemente, tornando-se os seus guardiães. Os seus amigos cozinhavam para ela, sentavam-se ao seu lado, liam-lhe livros e sustentavam-na em silêncios espessos de emoção. E lentamente, dia após dia, a sua força regressou. Primeiro em piscares tímidos, depois em pulsos constantes e quentes, como uma luz que volta a aprender a brilhar. Em janeiro de 2012, recebeu as palavras pelas quais tinha orado, totalmente recuperada. Mas a sobrevivência não foi o fim da história. Foi o começo de um novo tipo de vida. Hoje, em 2025, ergue-se como uma sobrevivente de 17 anos. É uma mulher que caminhou pelo vale mais escuro e emergiu com um tipo de resplendor mais suave e profundo. Come de forma limpa, move-se devagar, protege a sua paz ferozmente e honra o seu corpo com uma reverência esculpida a partir da dor. Conhece os seus limites, escuta o seu coração e trata cada amanhecer como o que realmente é, um presente imerecido. Agora, a aproximar-se dos 80 anos, Hayley Mills encontra-se num capítulo da vida moldado não pela fama ou pela fortuna, mas pela clareza. Aquele tipo de clareza tranquila que só chega depois de uma vida inteira a sobreviver ao que deveria ter te partido. Olhemos para os números porque contam uma história. Depois de perder quase todos os lucros da sua infância devido a uma taxa de imposto devastadora de 91%, uma ferida financeira que hoje equivaleria a 17 milhões de dólares, o seu patrimônio líquido atual de cerca de 5 milhões é mais do que um número num banco. É um símbolo de algo muito mais profundo. Representa uma mulher que se reconstruiu a si mesma a partir das ruínas, fê-lo lenta e bravamente, sem amargura, sem atalhos e sem se render ao sistema que lhe falhou. O seu lar em Londres reflete essa mesma humildade conquistada. Não é a grande mansão ostentosa que as pessoas imaginam quando pensam em lendas de Hollywood. Em vez disso, é uma casa quente, vivida, cheia de livros, recordações emolduradas e o tipo de quietude que traz paz em vez de solidão. Ela guarda as coisas que importam. O seu prêmio Disney Legend, algumas fotografias queridas a preto e branco, notas escritas à mão pelos seus pais que já não estão, o cardigan que um dos seus filhos lhe deu há muito tempo. Estes objetos não são troféus de riqueza, mas sim âncoras de significado, lembretes da longa e sinuosa viagem que a trouxe até aqui. Os seus dias agora movem-se com gentileza, a luz da manhã a entrar por amplos janelões, uma chávena de chá quente entre as mãos, caminhadas lentas pelo jardim que estabilizam a sua respiração, refeições conscientes inspiradas pela disciplina que ganhou ao sobreviver ao cancro. Ela honra a sua saúde com uma reverência sagrada. Alimentos integrais, descanso quando precisa, movimento quando pode, gratidão sempre. Há uma suavidade na forma como cuida de si mesma que fala mais alto do que qualquer discurso sobre a cura. Aprendeu que a paz não é um destino ao qual chegas e paras. A paz é uma prática diária. A menina que uma vez cativou o mundo com a sua inocência empoliana desapareceu há muito tempo. A jovem que lutou para encontrar a sua identidade entre as sombras dos estúdios de cinema também se foi. Em seu lugar resta Hayley. Simplesmente Hayley. Uma mulher que amou, que perdeu, que caiu e que se levantou. Uma lenda que descobriu que o papel mais importante da sua vida nunca foi um escrito num guião, mas o de ser, simples e lhanamente, ela mesma. E enquanto o sol se põe sobre o seu jardim em Barnes, iluminando o seu rosto com aquela luz dourada que tanto lembra os velhos dias de cinema, ela deixa-nos com uma última verdade, simples e poderosa.
A vida pode roubar o teu dinheiro, pode partir-te o coração e até pode tentar levar a tua saúde. Mas nunca, jamais, pode levar a luz que tu decides manter acesa dentro de ti. No final de tudo, quando as luzes se apagam e o público foi para casa, o que resta é a única coisa que realmente importa. Para Hayley Mills, esse tesouro não são as estatuetas douradas numa prateleira, nem os recortes de imprensa amarelados. O seu maior tesouro tem nomes, tem rostos e tem batimentos cardíacos. A sua família continua a ser a sua âncora mais sagrada. Os seus 2 filhos, Crispian e Jason, agora homens adultos com famílias próprias, trazem-lhe o tipo de alegria que o público nunca chega a ver. É a alegria simples e pura de ser apenas mãe e avó, não Hayley Mills, a estrela internacional. Os seus 5 netos são a luz absoluta dos seus anos mais velhos. Ela diz frequentemente com um sorriso que ilumina a sala que o tempo com ele se sente como respirar em cores depois de décadas a ver o mundo acinzento. Eles mantêm-na a rir, a mover-se, a recordar, mantêm-na a viver no presente, longe das sombras do passado. E ao seu lado, firme, leal e gentil como uma rocha no meio da maré, está o seu companheiro de quase 3 décadas, o ator e escritor Firdouz Bamji. A sua relação não está enraizada no espetáculo nem nas capas de revistas. Não é um romance desenhado para as câmaras. Está enraizada no companheirismo, no respeito mútuo e no consolo tranquilo de saber que és verdadeiramente visto por quem és, sem máscaras. É um amor que não precisa de gritar para ser ouvido. Embora agora raramente procure o centro das atenções, Hayley não se afastou do seu ofício. Ainda atua, mas fala com cuidado, como quem escolhe uma fruta madura. Escolhe papéis que agitam algo dentro dela, projetos que têm alma. Aparece em eventos seletos, reuniões literárias e serões de beneficência, oferecendo o seu tempo e a sua presença em vez de grandiosidade. O seu livro de memórias, Forever Young, Para Sempre Jovem, permitiu ao mundo conhecer não a estrela infantil da Disney, mas a mulher real. A sobrevivente, a mãe, a lutadora, o espírito moldado por tempestades que teriam derrubado outros. Esse livro continua a ser um dos seus presentes mais poderosos para os seus fãs, um mapa de vulnerabilidade e força. O seu trabalho de caridade permanece em grande parte privado, longe dos flashes. Apoia crianças, a consciencialização sobre o cancro e as artes, porque nunca acreditou que a bondade precise de uma audiência para ser válida. Ela dá não para ser elogiada, mas para participar silenciosamente em tornar o mundo um pouco mais gentil para outra pessoa. De alguma forma bela e circular, é a sua maneira de devolver o calor que o Walt Disney lhe deu uma vez, quando ela era jovem, inglesa e insegura numa terra estranha. Agora, enquanto se move através dos seus últimos anos dos 70, a aproximar-se da 8ª década da sua vida, podes ver a verdade da sua história escrita nos seus olhos. São mais sábios, mais tranquilos, mas ainda brilhantes com aquela faísca inconfundível. Envelheceu de forma natural, maravilhosamente, sem medo das rugas nem da passagem do tempo. Deixou que a vida escrevesse as suas histórias honestas através do seu rosto, rejeitando a obsessão de Hollywood por uma juventude artificial. Fala em voz baixa, move-se pensativamente, escuta plenamente. A menina que uma vez iluminou os ecrãs de cinema com um sorriso perfeito, transformou-se numa mulher cuja luz provém de um lugar muito mais profundo, da resiliência, do perdão e de uma vida inteira a levantar-se sempre que caía. Hollywood já não a define. Em vez disso, ela define o que Hollywood costumava ser e talvez o que deveria ter sido sempre. Um lugar onde a inocência era possível, onde a bondade ainda podia existir, onde uma jovem atriz podia encontrar uma figura paterna num magnata como Walt Disney, em vez de uma história de advertência sobre o abuso. O seu legado não são os seus filmes, embora milhões os apreciem e os continuarão a ver por gerações. O seu verdadeiro legado
é a dignidade com que viveu. São as tempestades que sobreviveu sem se tornar amarga. É o amor que deu, a gentileza que protegeu mesmo nos anos mais duros da sua vida. E enquanto olhamos para a sua jornada agora, a menina que foi, a mulher em que se tornou, a sobrevivente que é hoje, lembramo-nos de algo silenciosamente extraordinário. Que uma vida não precisa de ser perfeita para ser inspiradora. Só precisa de ser corajosa. Se a história de Hayley Mills tocou o seu coração hoje, se a sua coragem ecoa algo dentro da sua própria vida, ou se simplesmente admira a força de uma mulher que se recusou a partir, por favor, deixe um gostei. Não só pela história, mas pela força humana por trás dela. E da parte de todos nós aqui na Golden American Stars, desejamos-lhe uma vida cheia de paz, saúde, felicidade e prosperidade. Que os seus dias sejam gentis, que as suas noites sejam repousantes e que cada estação que tenha pela frente lhe traga mais luz do que a anterior. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima história. 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 Até a próxima